Olá, quarto ano! Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Bem? Bem mesmo? Graças a Deus, graças a Deus! Tia também tá bem. Estamos em casa, tia só sai para fazer compras e volta para dentro de casa de novo. E quando tia chega em casa é um processo. Aquele processo que quando as mães de vocês, o pai, a avó precisa sair quando volta. Tem que tomar banho, trocar aquela roupa, né? Fazer higienização de tudo que comprou. Exatamente assim, tá bom? É, olha só, gente. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, vamos para a nossa aula de História. Vamos ver um pouquinho a tensão no Nordeste. Aquele clima tenso, suspense, pesado, não tem? Pronto. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre a Confidência Mineira, foi isso? Ou a Conjuração Mineira. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho lá na página 42. Todo mundo colocou? Vejam só. No primeiro quesito da página 42, falou assim: o principal objetivo dos colonos que se dirigiam às minas era encontrar muito ouro e enriquecer. Você acredita que essas pessoas alcançaram esse objetivo? Você acredita que eles conseguiram enriquecer? Vocês acreditam que eles conseguiram juntar muito ouro? Essa é a pergunta. E baseado em tudo que a gente leu, em tudo que a gente viu, certo? A gente percebeu que muitos não enriqueceram, certo? Por quê, tia? Porque a extração do ouro, né, na região das minas, precisava que eles fizessem o quê? Um investimento alto. E nem todo mundo tinha ou queria investir muito. Só pensava no lucro, certo? Porque as condições de extração nas minas eram muito difíceis, certo? As pessoas que investiam, né? Os mais ricos que investiam, eles não investiam muito como era para investir, não. Por exemplo, a alimentação do povo e as condições que as pessoas trabalhavam nas minas eram condições condições ruins, certo? Em más condições, tá, gente? As pessoas, elas eram escravizadas. Exatamente. Então, assim, vocês acham que eles ainda gastavam o que era para ser gasto? De forma alguma. Não gastavam mesmo, certo, gente? Não investiam ainda. Então, gente, aí, o que é que a gente pode concluir com essa informação que tia passou? Que nem todo mundo enricou, porque as condições para poder extrair os minérios, né, extrair o ouro, precisavam ter um investimento muito alto e nem todo mundo tinha ou queria investir, tá bem? No segundo quesito, pedi para vocês analisarem o gráfico, não foi? Esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico, ele tem informações da produção de ouro na colônia portuguesa no ano de 1700 a 1779. 1799. Aí nós temos assim na primeira pergunta, na letra A. Em 1739, foi o ano em que a produção de ouro foi. Aí ele dá três opções: menor, maior ou pior. Maior, muito bem. É só a gente olhar, ó, 1739 e a quantidade de ouro tá lá em cima. Parabéns. Aí, na letra B, ele dizia assim: em 1789, a cobrança de impostos pelo governo português representava quase o quê? Um quinto, a metade ou o dobro da quantia de ouro produzida na colônia naquele ano. Muito bem, a metade. Certo, gente? A metade. Tá? Olha só. Queria que vocês
mandassem para mim, certo? Esse brincando de historiador, tá bem? Manda a foto pra tia do brincando de historiador, tá ok? E aí nós vamos agora à nossa página 44. Vamos lá, tia, vai só ajeitar aqui. Olhem só. Gente, é um processo para a gente conseguir gravar essas aulas. Para por conta de um barulho, para por conta de um mosquito, para por conta de tanta coisa, tá? Olhem só. Vamos cantar? Quem quer cantar? Meu bom dia, como vai você? Querido aluno, como é bom lhe ver. Escolha aqui no meu coração um carinho, um abraço ou um aperto de mão. Meu bom dia, como vai você? Enquanto você levanta do sofá, a tia canta, tá bom? Querido aluno, como é bom lhe ver. Virtual, né? Escolha aqui no meu coração um carinho, um abraço ou um aperto de mão. E aí, o que você escolheu? Quer um carinho? Então vem cá, bem pertinho. A gente vai fazer um carinho bem gostosinho em você. Tá bom? Um abraço? Vem cá. Deixa eu te dar um abraço, assim, ó. Bem apertadinho em você. Tá bom? Um aperto de mão. Aquele aperto de mão, ó. Tô aqui, conta comigo que eu tô aqui. Tá bem, gente? E assim nós vamos vencer. Tá bom? Vamos embora. Gente, após a saída dos holandeses lá do Nordeste, muitos lugares da região tiveram muita dificuldade, o quê? Econômica. Exatamente. Muitos lugares passaram por dificuldade econômica, certo? E aí, essas dificuldades econômicas geraram conflitos envolvendo colonos, que eram pessoas que já moravam na colônia portuguesa, e representantes do governo português. Isso aí a gente vê a bandeira da Holanda, certo? E aí a rota marítima deles, eles foram, antes deles virem para para Pernambuco, eles foram para qual outro estado da região Nordeste? Salvador, na Bahia. Exatamente, minha gente. E aí, saíram de lá, saíram de lá e vieram para aqui. Não é isso? E nós vimos que ocuparam, não é isso? Regiões aqui em Pernambuco, porque eram duas capitanias que eles estavam de olho, Bahia e Pernambuco. Aí, minha gente, o que é que acontece? A revolta de Beckman. Exatamente. O que foi essa revolta? Vê só. No Maranhão, a oferta de produtos manufaturados, ou seja, produtos que são produzidos à mão, certo? Era época e mesmo era pouca que acontecia, que estava acontecendo. E mesmo os fazendeiros mais ricos tinham dificuldade em conseguir produtos europeus e escravos vindo de onde? Da África, certo? Então tinha muita dificuldade em relação a isso. Para resolver esse problema, o governo português prometeu o quê? Ajudar os maranhenses por meio de uma Companhia Geral do Comércio de onde? Do Maranhão. Certo, gente? E aí, ó, vai os portugueses, o governo português diz assim, não, olha, Maranhão, nós vamos ajudar essa companhia aí. E foi criada essa Companhia Geral do Comércio do Maranhão no ano de 1681. Exatamente. Só que essa companhia aí, ela tinha uma missão, tinha um objetivo de quê? De criar, né, de meios de facilitar a entrada de alguns produtos na região e promover a venda do açúcar maranhense. Que as pessoas do estado do Maranhão conseguissem vender o açúcar para regiões europeias. Contudo, aí, ó, a companhia não cumpriu as promessas. E aí gerou muitas revoltas em São Luís.
Gente, os trabalhadores assumiam o governo na região, liderados pelos irmãos Beckman, por isso que chama-se da Revolta dos Certo? Esses trabalhadores, esses irmãos, certo? É chamado de Beckman, Manuel e Thomas, tá? Manuel Beckman e Thomas Beckman, eles lideraram esse movimento aí, tá bem? Por esse motivo, o movimento ficou conhecido por Revolta de Beckman, por conta dos dois irmãos. Tá bem? Digamos que você é Silva. Aí, Manuel Silva e o outro, Thomas Silva. Então, a Revolta dos Silvas, certo? Então, era como se fosse era, por conta do sobrenome que eles tinham, tá? Aí, essa imagem que a gente vê aí é uma das imagens que nós encontramos, certo, gente, nas fontes de pesquisas do Google, é sobre a revolta dos Beckmans, relacionada, tá bom? Aí, Thomas, um dos dois irmãos, foi até Lisboa. Para quê, tia? Para buscar ajuda financeira com os portugueses. Enquanto Miguel permaneceu aonde? No Maranhão. Só que, não podia deixar sozinho, né? Um vai e o outro fica. Vamos lá, fizeram esse acordo, tudo bem. Só que o governo português, vocês acham que ele chegou assim, olha, a gente tá querendo ajuda financeira lá para ajudar a gente, e aí aceitaram de boa? O governo português não aceitou as propostas que o Thomas, né? O Thomas Beckman foi buscar a ajuda lá adequada, ele não aceitou e ainda condenou o irmão que ficou lá no Maranhão, Manuel, ao enforcamento. Gente, que coisa, né? Eu tava vendo aqui e no Brasil a pena de morte máxima é de 30 anos. A pena máxima, pena de morte não, gente, desculpa. A pena máxima de reclusão de uma pessoa é de 30 anos. A pena de morte, ela deixou de ser aplicada no país depois da proclamação da República, lá de 1889. Parou de ter, certo? No Brasil não tem mais pena de morte, tá? E aí, o que acontece? O governo português foi e mandou matar, né? Porque quando manda enforcar, você vai morrer. Mandou enforcar o Manuel. Não gostou. E aí, minha gente, a gente vê que foi uma situação bem difícil, certo? Essa revolta dos Beckman, ela tinha um objetivo, né? Ela queria condições melhores. Se a gente parar e prestar atenção, todas as revoltas que tiveram, a revolta de Vila Rica, né? Que teve a Conjuração Mineira, eles queriam condições de vida melhores. Eles estavam lutando por direitos que eram seus, não é? Só que o governo português, com muita ambição, não é isso? Não aceitava. Porque queria muito lucro, né? A escravidão estava predominando demais na região. A escravidão, ela prevalecia, né? Então, conceder certos direitos ia ter um custo maior, certo? E aí, o que foi que desencadeou essa revolução aí, essa revolta do Beckman? Foi a insatisfação de quê? Do não cumprimento, não é isso? Da Companhia Geral do Comércio do Maranhão. O governo português não cumpriu com a sua parte no acordo. Então eles ficaram muito revoltados, muito chateados e fizeram a revolta. Certo, gente? Um outro conflito, uma outra tensão que a gente vai ver aí, coloque, por favor, na página 45, e a gente vai ver um pouquinho sobre a Guerra dos Mascates. Vamos lá. A Guerra dos Mascates. Vamos falar sobre ela um pouquinho? Olha só. A retirada dos holandeses afetou bastante a região central de Pernambuco, onde quais cidades estavam localizadas? Recife e Olinda. Os produtores de café de Olinda, os produtores de açúcar
lá de Olinda, passaram a enfrentar a concorrência dos holandeses, que ocuparam outra região na América para produzir o que também? Açúcar, com as técnicas que haviam desenvolvidos no Brasil. Gente, e aí vem o quê? Concorrência, né? Exatamente. Além disso, minha gente, a concorrência, né, fazia o quê? O preço cair, não é? É igual aos mercados, as lojas. Quando tem muita loja, uma de frente para outra, né? A gente chama de que é a concorrência. Às vezes a gente vai no centro do Cabo, centro do Recife, e a gente vê lojas perto de lojas, uma de frente para outra. E aí tem uma loja de calçado aqui na direita, uma loja de calçado aqui na esquerda. Então, elas vão competir entre si. E elas, às vezes, né, precisam reduzir o preço, o valor de algumas mercadorias, porque tem uma loja que vende o mesmo produto. Não é isso? Promoções, colocam promoções, supermercado fazem as mesmas coisas e por aí, enfim, dentre outros tipos de comércios. Certo, gente? E aí, como só tinha os produtores de açúcar de Olinda, aí chegam os produtores os holandeses. Se só tinha os de Olinda, só eles vendiam, né? Então eles vendiam pelo preço que queriam e vendiam e as pessoas compravam, porque só tinha eles. Mas aí quando chegam os holandeses, vão ter dois fornecedores, não é isso? E aí o preço do primeiro vai ter o quê? Que cair. Aí agravou ainda mais a situação financeira dos holandeses. Certo, gente? Aí, enquanto Olinda passava por dificuldade, o povoado de Recife seguia desenvolvendo-se graças à intensa atividade de seus comerciantes. Muitos comerciantes colocavam balaios na cabeça, no ombro e saíam pelas portas para vender, certo? Outros tinham o comércio fixo, não é isso? Um local, mas outros eram já ambulantes, já saíam por aí vendendo, certo, gente? E aí eles eram chamados também de mascates, tá? Exatamente. Esses comerciantes, eles passaram a fazer diversos empréstimos aos fazendeiros olindenses. Por quê? Eles saíam para vender, então eles vendiam seus produtos. Certo, gente? Vendiam e vendiam muito. Aí passaram a fazer esses empréstimos, tá? Uma outra coisa também, embora tivessem, né, em dificuldades financeiras, os fazendeiros de Olinda ainda detinham o controle político da região. Mesmo que eles estivessem passando por dificuldade econômica, dinheiro, a parte política, certo? Ainda estava sob domínio deles. E aí eles decidiram aumentar, gente, vê o que eles fizeram. Decidiram aumentar as cobranças de impostos sobre os povoados próximos. E quais eram os povoados próximos? Recife, não é isso? Exatamente, Recife, tá? Era um povoado próximo. Aí vocês acham que essa cobrança agradou ou desagradou os comerciantes de Recife? Exatamente, desagradou. Como se eles tivessem agido o quê? Por maldade. Ah, então eles não vão pagar a gente por aqui não, ó. A gente não vai ganhar por aqui não, a gente vai receber por aqui então.